Salve tropa! Por aqui Anderson Rocha, certo? Seja bem-vindo aqui ao canal. Se você é novo, curta aí, compartilhe, se inscreva no canal aí que você vai ajudar bastante aqui o tiozão. E o motivo desse vídeo, pessoal, é o seguinte: eu comecei a fazer o processo de desenvolvimento do zumbi clássico de filmes de terror, que é o zumbi sem maxilar, que é geralmente o que dá mais medo quando ele aparece nos filmes de terror, né? Então eu pensei, cara, eu vou fazer um zumbi daquele ali. Aí comecei a fazer, mas esqueci que era para gravar desde o começo. Aí gravei mais da parte, e a partir da parte que eu comecei a pintura digital dele. Então vocês me perdoem, mas o áudio vai ficar por cima do processo, certo? Tô gravando o áudio depois e resolvi falar do Blender, um pouquinho do Blender. Para quem não conhece o Blender, vai vendo aí o processo de pintura e ao mesmo tempo vai ouvindo aqui umas dicas aqui do tio, certo? Bom, é o seguinte, primeiro que eu queria dizer, tocar o assunto aqui seria por que o desenvolvedor independente deveria abrir os seus olhos para o Blender, né? Sei que eu já falei aqui no canal, mas vale salientar que o Blender é um software grátis, praticamente completo em tudo que se refere ao desenvolvimento 3D, cara. O Blender, hoje, eu acredito que a Autodesk está tendo dor de cabeça com o Blender, porque o Blender até para arquitetura digital, tem um curso de arquitetura digital aí que eu vou colocar nos comentários aí para vocês, quem quiser ir procurar depois, que tá na minha lista que eu vou fazer depois, que eu acho que deve ser muito legal. O Blender até para arquitetura digital tá começando a tomar o espaço, cara, do 3D Max, sabe? E para desenvolvimento de jogos independentes, ele tá também vindo com toda a força, porque ele é grátis, ele é leve. Quando você vai abrir o Maya e vai abrir o 3ds Max, você vê que o computador só falta gritar e sair correndo. O Blender, cara, você clicou, ele liga, ele abre já perfeitamente, rapidinho. Tem o Blender Market, certo? Que é uma espécie de mercado de plugins e objetos 3D para o Blender, onde tudo é baratinho. Como ele é um software gratuito, tudo lá é barato. É diferente dos plugins do 3ds Max, você vai ver, é tudo caro. Na Blender Market, os plugins são tudo baratinho, dando a possibilidade real de você comprar e potencializar ainda mais o Blender, sabe? É bem interessante. O link vai ficar também aí nos detalhes do vídeo. E vocês dão uma olhada aí pra vocês verem se não é verdade que eu tô falando. Bom, o Blender, do ponto de vista da modelagem, ele é top, certo? A modelagem tradicional. Agora, do ponto de vista da pintura, ele é muito bom, mas lógico que ele ainda tem uma certa distância do clássico Substance Painter, né? Substance, ele é um software pago, sendo pago e caro. Logicamente, os caras têm, a equipe deve ser bem maior de produção. Então, onde entra dinheiro, é lógico que os caras tem até a obrigação de fazer uma coisa mais complexa, mais detalhada. Mas, o que o Blender se propõe a fazer é altamente e totalmente suficiente para a realidade do desenvolvedor independente, que eu tenho certeza que é o perfil de você que está vendo esse vídeo, que é um lisão, um lisão que tem o sonho aí de ganhar dinheiro com jogos e se for comprar um software como Substance, vai ter que terminar pirateando o Substance, o 3ds Max, colocando uma porrada de vírus no seu computador. Então, o Blender, cara, o Blender, ele não é o Substance, mas ele já serve para o que a gente quer fazer, bicho. Porque, e assim, ele não só serve como eu, de tanto levar porrada tentando desenvolver e aprender 3D, o cérebro ele sempre vai procurar um hack para facilitar as coisas, né? Então eu posso dizer que eu bolei um processo, um hack de desenvolvimento, de acelerar o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento 3D de jogos independentes, que não é nada de outro mundo, mas é um método que eu gostaria de deixar aqui para vocês, se vocês quiserem seguir. É o processo que eu estou fazendo, que eu estou seguindo e que está dando muito certo, que é o método do quê? Do Simancol, certo?
Simon Call é o seguinte, é você fazer uma autoanálise do seu potencial, do que você consegue fazer e não ficar viajando, perdendo tempo, tentando fazer coisas astronômicas, certo? Então, como modelador 3D, eu não consigo fazer aquelas esculturas 3D incríveis que tem daqueles caras lá no ArtStation, né? Com cabelo maravilhoso e super detalhes. Aqui eu não consigo fazer aquilo ali. Vai demorar um século para eu fazer aquilo ali. Então, o que é que eu consigo fazer? Consigo fazer personagens em low poly. A princípio, eu consigo fazer um low poly razoavelmente bonitinho, que são esses aí que vocês estão vendo no vídeo. Então, pronto, tirando leite de pedra, sabendo que um jogo independente tem muitos e muitos modelos, né? Cidade, né? Dependendo do tipo de jogo que você for fazer, no meu caso, como é um shooter 3D, terceira pessoa, e é numa região de uma cidade, como se fosse um micro núcleo fechado, é só uma praça e alguns prédios ao redor. Mesmo assim, tem cerca de 15 a 20 prédios ali, de residências, prédios comerciais. Vai ter aproximadamente aí uns 30 tipos de zumbi, né? O herói e mais algumas mungangas que vão aparecer aí, que eu resolvi fazer o jogo mais pro campo da... Como ele é low poly, você pode tirar ele do campo da realidade e levar ele pro campo da fantasia. Então, se chegar uma nave espacial aí com um monte de zumbi alienígena, pra quem entrar esse estilo de jogo, como ele é um casual game, só de atirar dos zumbis, explodir zumbi, então o cara não vai estar preocupado em saber por que diabos está aparecendo ali uma nave com uns alienígenas zumbi. O jogo está sendo feito só para se divertir. Então, sendo assim, são muitas coisas para modelar. Então, como é que consiste o método? Você se manca, você percebe que você não vai conseguir modelar coisas complexas, porque se você for modelar coisas complexas, vai demorar muito, certo? Demorar muito tempo. Então você tem a obrigação de se sentar no computador, certo? Sentar para fazer algo e só se levantar quando esse algo estiver pronto. Então, se eu sentar para fazer um zumbi desse, eu tenho que durar, essa modelagem, o processo tem que durar no máximo 2 a 3 horas. Se não, se passar desse tempo, eu tenho que parar. Tenho que parar nos detalhes, tenho que parar no processo e o zumbi vai do jeito que ele tiver aí. Então eu tenho que acostumar meu cérebro a fazer um processo de modelagem de 2 a 3 horas no máximo, certo? Então, nessas 2 a 3 horas, tem que dar tempo de pesquisar as referências. Eu quero fazer um zumbi, por exemplo, eu tive a ideia ontem de fazer um zumbi jamaicano. Aí coloquei lá no Google lá Jamaica e tal. Aí vi esse chapéu verde aí e tal, tinha uns dread e tal, separei umas imagens. Aí, pronto, comecei o segundo passo, ok, selecionar o Base Mesh, certo? Que diabos é Base Mesh? Se você não sabe o que é Base Mesh, dá uma procurada aí no Google, certo? Depois do vídeo. Mas Base Mesh, basicamente é o quê? Como o próprio nome diz, um mesh que serve de referência, de base, para modelar qualquer coisa. Então, é um hack que acelera o processo de modelagem de personagens. E seria o quê? Você tem como se você tivesse um humano em posição T, sem roupa, sem cabelo, sem olhos, sem nada. Simplesmente você teria aí uma base de humano sem textura, né? Que serviria para fazer uma criança, por exemplo, uma criança magra, uma criança gorda. Você teria um para fazer um adulto magro, um adulto forte, que é nesse caso aí, e um adulto gordo, da mesma forma para a mulher. Então, pronto, você pensou em fazer um zumbi que vai ser um adulto forte, você pega o base mesh e já começa dele. Se o zumbi for uma mulher gorda, você pega o base mesh da mulher gorda e começa a modelar em cima dele. Então, basicamente, o base mesh é isso. É um arquivo que você tem, certo? Que você já deve ter, se você for trabalhar com jogos. Você pare aí um tempo, uma semana, para fazer seus base mesh, deixe numa pasta. Esse hack é fundamental para acelerar o processo, certo? Você vai lá, cria os base mesh, deixa lá.
faz um backup deles para toda vez que você for modelar um personagem, você pega lá o Base Mesh e já começa a fazer em cima dele, para não ter que fazer o boneco, o personagem em posição T do zero, certo? Fica esse hack aí para vocês aí. E se você não quiser nem fazer o Base Mesh, você consegue Base Mesh gratuito aí na Unity Asset Store, no Blender Market, tem vários cantos aí que você coloca aí 3D aí free, Base Mesh free, que você vai conseguir, certo? Então pronto. Você escolhe o Base Mesh, escolhi aí fazer esse zumbi aí baseado no Base Mesh de um homem adulto forte. Comecei a modelar no Base Mesh. Depois fazer o VW Map, certo? Faço os cortes daí, os simples, como vocês viram. E começo a pintar o objeto. Pintei, fui fazendo os detalhes do sangue aí até o máximo. Estava olhando o horário. Quando passou determinado tempo, já estava ficando tarde. Sono batendo na madrugada aí. Eu faço esses vídeos e trabalho nesse jogo praticamente de madrugada. Quando chegou no momento que já estava passando de 2, 3 horas de trabalho desde a escolha, eu simplesmente parei, achei que estava suficiente. Para mim tá bom esse personagem do jeito que ele tá aí. Separei os prints, publiquei no Instagram e publiquei em alguns grupos do Facebook. Pronto, esse é o processo, é o método de desenvolvimento que eu tô usando e que tá dando muito certo, porque ele se baseia no autoconhecimento, sabe? Se eu conseguir fazer um personagem por dia, em 30 dias eu já tenho 30 zumbis, em 30 dias. Se for prédio, o prédio tem que sair em um dia, não importa o quão complexo ele seja, ele tem que sair em um dia. Então o meu cérebro vai se moldar com a experiência, né, de tanto fazer as modelagens, a fazer aquele objeto, aquele personagem, aquele prédio, aquele asset, em um dia. Tem que ficar pronto e publicado para que possa o público verificar e tal, você fazer, como você deve saber, né? Se você já trabalha com desenvolvimento de jogos, quanto mais público você tiver acompanhando o desenvolvimento do seu jogo, melhor. Para quando você lançar, pelo menos todo mundo já vai saber o quanto você sofreu, o quanto você sofreu e ralou para lançar aquele jogo, e vão comprar nem que seja de pena, com pena de você, tanto que você sofreu para fazer o jogo. Mas brincadeira à parte, ter um público é fundamental para você desenvolver o seu jogo. Até se você quiser fazer uma vaquinha online, você já tem um público, ajuda, certo? Então pronto, basicamente é isso. O jogo, dessa forma, na minha concepção, ele tem que sair em no máximo um ano. Você um dev raiz, lobo solitário, que está produzindo tudo sozinho, modelando, desenhando, criando história, enredo, programando, o seu jogo tem que sair no máximo um ano. Porque se ele fracassar, se você não vender nada desse jogo, você perdeu só um ano. E um ano já é muito tempo, se você for analisar. Mas se você fizer um jogo independente 2, 3, 4 anos, lançar e não vender nada, percebe a tragédia logística como é muito maior? Então um ano já é um tempo longo, mas eu acredito que ali é o máximo que você tem que levar em consideração para lançar o seu jogo. Um ano. Bota isso na cabeça, que você vai ter aí, se você tiver 10 anos de carreira, você tem 10 jogos para lançar e tentar alcançar aí algum tipo de sucesso com esses jogos. E por que um ano também? Porque, infelizmente, galera, a barra tá alta na Steam. Se você for analisar os jogos independentes que estão saindo na Steam, eles não são independentes. Eles são independentes só no nome. Porque é cada jogo mais profissional do que outro. Jogos independentes feitos por equipe de 20 pessoas. Eu não consigo entender como é que isso é um jogo independente. Acho que jogo independente é esse meu aí, que sou eu sozinho fazendo, aqui em casa, de madrugada, quando as crianças dormem, a mulher vai dormir. E esse que vocês, provavelmente, os seus projetos também. Se você tá nesse canal, muito provavelmente o seu jogo é um jogo independente. Mas lá na Steam, quando você vai lá na tag de jogos independentes, cara, cada jogo lá que é profissional. Praticamente um Battlefield lá e o seu joguinho lá. Seu joguinho low poly lá, concorrendo com os caras, tá? Aí, então a barra tá muito alta. Um ano eu acredito que é o tempo aí ideal para você fazer alguma coisa decente, e também não é tempo demais para caso fracasse, você não fique na mão, certo?
Então, galera, basicamente, o jogo, você tem que entender o jogo, né? Sabendo que a barra tá alta na Steam, você tem que entender que o jogo, ele é um produto, certo? Você tem que ver o jogo, aprender assim, deixar de ser romântico, e entender o jogo como um produto e não como um sonho, certo? Esse papo de acredite nos seus sonhos, só que acredite no seu sonho, mas planeje eles usando a razão, o seu cérebro, sabe? Não, o jogo ele é um produto, então se o jogo é um produto, todo produto tem um público, certo? E existem infinitos nichos que você pode explorar. Existem nichos que vão vender muito e existem nichos que vão vender pouco. Então, um exemplo básico que eu posso dar é tipo assim, não, se você, pelo menos o que tá vendo na minha cabeça aqui, não tente lançar um jogo de porrinha, porque quem joga porrinha é o pessoal idoso, entendeu? E o pessoal idoso não vai estar comprando um jogo de porrinha na Steam, entendeu? No máximo quem pode comprar um jogo de porrinha se você lançar seria o seu pai, porque você poderia ter pensado, vou lançar um jogo de porrinha porque meu pai gosta e aí homenagem a ele. Mas aí você no máximo, o cliente que você vai ter é o seu pai que vai comprar e provavelmente vai comprar para lhe ajudar. Então, para pensar, sabe? Em um ano, escolhe um nicho certo aí, usa esse método aí, se puder, se quiser usar esse método que eu tô falando, que é o método da autoanálise, se conhecer, saber seus limites para não pegar, tentar fazer projetos gigantescos, grandes demais. Se for modelar 3D, modela cada personagem, cada objeto, cada asset, no máximo, eu ia dizer em uma sentada, isso é, caramba, ia ficar meio estranho. Então, no máximo, em um processo de 2 a 3 horas no máximo, se você ligou o computador, você tem que sair com esse objeto pronto. E se você fazendo isso, em 30 dias você vai ter 30 objetos. Aí lógico que você vai conseguir outros assets free na internet, né? Você faz aquela velha pesquisa covarde aí nos sites 3D, vai coletando tudo de graça que você achar aí para estar no seu jogo. E, se possível, compra também assets, pacotes aí que vão acelerar o processo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí, tenham visto aí como é que é o processo de pintura do zumbi. Que esse vídeo ficou mais lento, ficou mais detalhado, dá pra ver com detalhes como é que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus, certo? E até a próxima. Valeu!